Poeta é um fingidor e finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveras sente. Aliás, já diria Ana Cristina César que a gente sempre acha que é Fernando Pessoa. Recebi aqui essa obra de arte, que é Plural como Universo, Fernando Pessoa fala com adolescentes, organizado pela Lara Prada, com ilustrações do Hermes Ursini, lançado pela editora da Ponte, né? E, enfim, primeiro que é uma obra de arte pela própria o projeto gráfico, né? As ilustrações são lindas, são separadas por cor, tem, enfim, uma excelente... um texto de apoio excelente, né? Notas específicas, fotografias, a qualidade do papel é sinistra, e além de tudo tem uma coisa que é linda demais, que é essa jacket aqui, essa jaqueta aqui, e que mostra a costura do livro e faz com que eu possa fazer uma coisa que eu amo fazer em livro, que é isso daqui. Me perdoem aí, né? Mas aí eu não vou machucar porque a costura tá aparente. Então eu posso deixar, inclusive, o livro abre completamente, né? E etc. Esse livro, ele é pensado justamente nessa organização que para pessoas que ou já estão ali, já entendem o Fernando Pessoa o suficiente para querer só pincelar algumas coisas dele, como também para pessoas que não conhecem e que agora poderão conhecer através de alguns de seus poemas, alguns de seus textos. É bom lembrar que o Fernando Pessoa finge tão completamente que chega a fingir a dor que deveras sente. Não apenas isso, ele criou diversas personalidades para ele. E aí, não são exatamente personalidades, porque a gente inventaram um nome só para o Fernando Pessoa, que são heterônimos, né? Normalmente, o que a gente tem são os pseudônimos, que são escritores, escritoras que usam outro nome para publicar um livro, né? E que não é seu nome real. Helena Ferrante faz isso, a J.K. Rowling fez isso, a Charlotte Brontë fez isso. Enfim, normalmente, aliás, antigamente, né, as mulheres que não podiam ter livros publicados, etc., elas usavam pseudônimos masculinos para lançar os seus livros, né? Aqui no Brasil também teve muita gente que fez a mesma coisa. E a ideia do Fernando Pessoa não era criar nomes aleatórios para criar uma poesia. Ele criava personalidades. Então, os seus heterônimos, que é assim que a gente chama, essas pessoas que ele criava, tinham data de nascimento, data de morte, aparência física, profissão, lugar em que morava, mãe, pai, papagaio, periquito, cachorro, sabe? Eles tinham... É claro que eles acabavam falando coisas que o próprio Fernando Pessoa queria falar, mas eles tinham jeitos muito diferentes entre si, porque era como se eles existissem de verdade, né? Inclusive, falar heterônimo não é exatamente um personagem, uma personalidade, porque é como se eles de fato tivessem existido. Aliás, um dos heterônimos do Fernando Pessoa não teve uma data de morte declarada pelo Fernando Pessoa, então Saramago, apenas Saramago, criou um livro sobre Ricardo Reis, a morte de Ricardo Reis, para falar sobre esse final, né, desse heterônimo de Fernando Pessoa, como se ele existisse de verdade. Aliás, aqui, né, nessa antologia, tem vários, né, os mais conhecidos desses heterônimos. Lembrando que tem pesquisadores que falam que são mais de 120 heterônimos. Depois da morte do Fernando Pessoa, foi descoberto um baú, onde ele juntou absolutamente todos os textos que ele publicou. E tem muita coisa ali, cada vez descobrem mais coisa ali dentro daquele baú. Não coletaram tudo ainda, então cada vez mais vão descobrindo novos nomes, novas personalidades, novas histórias, novas coisas. Aliás, Fernando Pessoa, em vida, em português, lançou apenas um livro, que foi o Mensagem, que é meio que um elogio, uma ode a Portugal, que aliás foi lançado como num concurso que ele prestou. Ele fez um concurso que era para falar sobre Portugal, e aí como ele, apesar de ser um elogio a Portugal, ser uma ode a Portugal, ele dá uma criticazinha, ele fala uma coisinha ou outra, ele aponta, faz alguns apontamentos sobre Portugal, e aí por conta disso ele pegou o segundo lugar. Inclusive ele recusa o prêmio, porque ele não é um homem de segundo lugar. E ele foi morar uma época na África do Sul. Aliás, e lá na África do Sul ele estudou, né, na escola primária em inglês, então por isso ele era tradutor e traduzia obras de inglês para português e o contrário.
né? Ele chega a publicar livros em inglês, como Fernando Pessoa, mas em português mesmo é apenas uma mensagem, que, enfim, virou um clássico aí da literatura, exigido no vestibular e tudo. Ele quase, quando ele morava na África do Sul, ele quase foi para Oxford, né, para a Inglaterra. E aí vários críticos dizem que a gente não teria possivelmente o Fernando Pessoa, sendo Fernando Pessoa, se ele tivesse ido para a Inglaterra, porque possivelmente ele ficaria lá, só escreveria em inglês, abandonaria o português, etc. No jazigo, né, na lápide do Fernando Pessoa, fala, inclusive, né, minha pátria é a língua portuguesa. Justamente porque ele tinha essa questão com Portugal, né? Aqui, então, nessa organização, a gente tem na parte 1, a gente tem as cartas dele, tem a cronologia ilustrada da vida dele, tem a apresentação do livro, a Lara que organiza, falando que ela ganhou aos 15 anos um livro do Fernando Pessoa, ganhou do pai dela, ficou obcecada e desde então ela trabalha com o texto literário do Fernando Pessoa. E aí, a parte 1 é a obra poética. Então, a gente tem o próprio Fernando Pessoa, com algumas poesias dele, inclusive quadrilhas, né, super rimadinhas, etc. Tem o Alberto Caeiro, que é o meu heterônimo preferido do Fernando Pessoa. É quase um poeta das coisas simples, assim, é quase um Manuel de Barros, porque ele não só fala de uma maneira simples, mas ele também quer analisar a natureza pela própria natureza. Ele é quase um pastor de ovelhas, sabe? Ele fala muito de filosofia, né? Ele filosofa muito sobre a vida. É super interessante porque tudo isso começou porque o Fernando Pessoa começou a traduzir alguns livros de filosofia e ele ficou obcecado com as explicações sobre o universo e com as explicações da própria sociedade, do homem e tal. E aí ele escreve um texto uma vez falando que para ele não ficar se perguntando tanto sobre a vida e não chegar a conclusão nenhuma, ele preferiu então criar heterônimos para que ele não enlouquecesse, mas sim enlouquecesse os heterônimos dele, né, as pessoas que ele criou. Então, por exemplo, né, eu separei alguns aqui para vocês. Ele fala, isso o Alberto Caeiro, tá? Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos e com as mãos e os pés e com o nariz e a boca. Pensar numa flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. E aí tem uma hora que ele fala, se quiserem que eu tenha misticismo, está bem, tenho. Sou místico, mas só com o corpo. A minha alma é simples e não pensa. Aliás, tem um ótimo dele aqui, né, do Alberto Caeiro, que ele fala que o que ele mais gosta da vida é que quando ele morrer, a primavera vai continuar acontecendo. E que esse é o lance, né? A natureza vai continuar, a existência dele não faz nenhuma diferença. Então, isso é muito legal nas poesias do Alberto Caeiro. Aí aqui na coletânea, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, aí tem o Ricardo Reis, que é um poeta, né, um heterônimo mais clássico, esse que teve a morte inventada lá pelo Saramago. Ele é mais clássico, ele é monarquista, inclusive, Fernando Pessoa não era monarquista, então veja bem, né, é um personagem, é um ser humano, com começo, meio e fim, tridimensional, com personalidade, né? E por último aqui nessa coletânea temos o Álvaro de Campos, que ele é mais futurista, ele fala de veículos, ele fala de tempo, ele fala de tecnologia, né? Ele pensa muito num lado moderno da coisa, né? Ele fala muito sobre a cidade, enfim, sobre essas coisas em questão que tem a ver com velocidade, né? E aí a gente tem também aqui alguns trechos do livro Desassossego. E aí eu falei para vocês que Fernando Pessoa só publicou um livro em português, que é o Mensagem, mas aqui o Desassossego não é publicado por Fernando Pessoa. Não Fernando Pessoa ele mesmo, mas Fernando Pessoa outro. É publicado por um semi-heterônimo, que é o Bernardo Soares. Por que semi-heterônimo? Porque é uma mistura de vários heterônimos do Fernando Pessoa e do próprio Fernando Pessoa. Aliás, esse livro também é genial e tem aqui partes muito relevantes e importantes com explicações, notas e tal. Aliás, explicações de português de Portugal, por que fala dessa maneira e etc. Mas o mais interessante é pensar, voltar no começo do vídeo e pensar sobre esse poeta, porque o Fernando Pessoa acreditava que o artista tem que servir de algo para a sociedade, né? Aliás, ele morreu muito cedo, ele tinha problemas com álcool, ele fumava muito também.
a teoria sobre a morte dele, né? Há quem diga que lá no atestado de óbito dizia que era pancreatite, enfim, mas tem uma foto dele muito famosa, que é ele bebendo a cachaça branca, que era o que ele mais gostava de beber, e que ele tá com 40 e poucos anos na foto, 40 e pouquinhos, 41 eu acho, e ele parece muito mais velho, porque o corpo dele foi se deteriorando. Mas ele levou tão a sério esse fazer artístico, esse fazer poético, que ele usou isso em absolutamente toda a vida dele. Ele, inclusive, conhece Ofélia, que é uma menina de 19 anos, começa a namorar com ela, mas ele mesmo diz que começa a namorar com ela não para ter esse prazer do namoro, etc., mas para sentir o que é amar e o que é ser amado. E, aliás, quando ele percebe que ele está, de fato, gostando dela, eles terminam. Depois eles voltam, aliás, uns anos depois. Mas é interessante porque ele usa a vida dele como estudo, o corpo dele como estudo. E esses heterônimos como estudo da psique humana, né? A Ofélia, aliás, cria um pseudônimo para ele, né? Não é nem um heterônimo, cria um pseudônimo para ele, que traduzindo fica tipo Fernando Ninguém, porque esse Fernando Pessoa não é ninguém, ele não é várias, não são várias pessoas, é ninguém, porque não tem uma síntese de uma voz única. É um pouquinho de cada coisa. São ideias, aliás, que às vezes batem, né, uma com a outra, né, batem entre si, né, se vão contra uma outra. Aliás, o livro começa com uma carta do Fernando Pessoa a um crítico literário, que é o Adolfo Casais Monteiro, que ele explica: a origem dos meus heterônimos é o fundo traço da histeria que existe em mim. Aí ele continua, ele fala: seja como for, a origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para despersonalização e para simulação. É isso, né? O poeta é tão fingidor que chega a fingir que sente, que sente a dor que devera sente, né? Enfim, é essa construção do poder artístico. Para que serve o poeta? Para que serve a arte? Às vezes é um puro fingimento para tentar entender e sair de lá sem entender nada. Por isso que eu gosto tanto do Alberto Caeiro, porque ele percebe que ele não vai entender nada, então ele não fica fazendo perguntas. E eu já tenho muita pergunta aqui dentro da minha cabeça. Tem fotos, como eu disse, é ricamente ilustrado, e tem uma carta, aliás, que o heterônimo do Fernando Pessoa trocou com a Ofélia, né? E aí é muito engraçado, porque ele começa falando assim: excelentíssima senhora Ofélia, né? Esse idiota do meu amigo Fernando Pessoa pediu que eu te mandasse uma carta falando com alguns pedidos para você, né? E aí os pedidos são que você não emagreça nenhuma grama, que você durma bem, etc, 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 né? E aí ele fala assim: se eu puder te aconselhar para alguma coisa, eu falaria para você jogar essa imagem que você tem do Fernando Pessoa, né? Que está estragando este papel razoavelmente branco, né? Deite essa imagem mental na pia, jogue fora, porque ele não vale os seus lindos pensamentos, né? E aí ela responde falando assim: excelentíssimo senhor engenheiro Álvaro de Campos, que esse heterônimo era engenheiro, né? Permita-me que discorde por completo da primeira parte da sua carta, porque eu não posso consentir que Vossa Excelência trate o excelentíssimo senhor Fernando Pessoa, que muito prezo, por abjeto e miserável indivíduo. Eu nem compreendo como você pode ser amigo dele e falar dele desse jeito. Sobre os seus pedidos, né, como você pediu com razoável firmeza, eu vou fazer o que me cabe e o que, enfim, eu tenho a boa vontade de fazer. Agora, sobre o seu conselho de jogar a imagem de Fernando Pessoa pela pia, né, ralo abaixo, eu diria a você que se eu pudesse, eu jogaria num comboio, né, eu jogaria debaixo de um trem, debaixo de um comboio. Então, até ela brincava com isso, né, sobre essas várias personalidades do Fernando Pessoa, que chegava a fingir que sente a dor que deveras sentia, né? Incrível. E ela fala, aliás, na introdução, que na carta ao leitor, que é um livro para você ler de novo e às vezes, de vez em quando. Então eu sinto que eu inclusive demorei para ler esse livro mais do que eu deveria, porque eu fiquei pensando nesses poemas, né? Eu fiquei
pegando cada uma dessas personalidades e entendendo que talvez se eu as lesse em outro momento da minha angústia particular, eu entenderia de uma maneira diferente, né? Talvez quando, num dia que eu estiver mais otimista, eu leia um dos heterônimos, no dia que eu estiver mais pessimista, eu leia outro, né? Então, pensar também nessas múltiplas personalidades do Fernando Pessoa como as minhas próprias enquanto leitora. Incrível, incrível. Vale cada centavo.